Amém, igreja? Feche os seus olhos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Procure a sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 3. Do versículo 7 em diante. Irmãos, acharam, amém? Amém. Está alguém vivo aí? Tem só uma meia dúzia vivo. Está alguém vivo aí? Glória a Deus! Amém. Louvado seja Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, né, Pacancho Elianasti. Glórias a ti, Senhor. Lecocho de Caim Bahai, Lacancho. Korekele Kanbanala Dashti Tekhe. Boloconcho de Canasti. Alá Baba Cancho le Conistai. Allah que destibilaste. Chote komene hanala. Allah concho ole que estiliaste. Dalaba destili o. Uromo estili kenene. Halahai. Olha onde estia, olha quando estive quem, dá, Chocone alasti, olha quando estou, olha quando estive, Coloco minhas palavras em tua boca, para que tu saibas que eu sou Deus e que me levanto para guerrear a favor do meu povo. Glória a Deus. Nunca falharei
e nunca hei de falhar com aquele que confia em mim. Nunca deixarei sozinho aquele que tem eu como sua segurança. Nunca desampararei aquele que tem eu como a sua esperança. Porque é aquilo que eu prometo nunca cai ao chão, nunca se perde e nunca volta para mim sem que haja ser cumprido. Na minha boca não existe variação. Nas minhas palavras não existe mudança. No que eu falo, não tem discórdia. Porque o meu juízo é um só. E as minhas palavras é uma só. Elas não se confundem. Elas se confirmam. Berekanchowe kanna. Belegala kanchowe. E quando eu te escolhi, porque eu sabia a quem estava escolhendo. Quando eu determinei que tu eras um chamado e escolhido, foi para vencer. E as minhas palavras não falharão em tua vida. Então somente creia que eu sou Deus da verdade. Senhor, coloco minha vida no teu altar e esta palavra ao comando e à direção do teu Espírito, para que tu, ó Deus, faça conosco nesta noite algo diferenciado, um alimento para que nós saiamos daqui, Senhor, nutridos. Meu Pai, e com a nossa alma abastecida da tua graça, do teu conhecimento. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos com o dom da sabedoria, da ciência, discernimento e operação de maravilhas. E que a tua palavra venha a ser confirmada na vida de cada um de nós nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Está alguém vivo aí? Glória a Deus. Está um pouco vivo? Glória a Deus. Está um pouco vivo. Tem alguém vivo aí? Glória a Deus. Oh, glória. Eu não ia pregar sobre esse texto aqui. Eu estava tentando procurar um texto que falasse de promessas. Porque o tema é: as promessas nunca falham. Então, na minha cabeça, eu estava fazendo uma viagem dentro da Bíblia
para lembrar de algum texto bíblico que falasse de promessas. Mas o Senhor me levou para Êxodo 3. E nesta palavra, já lendo ela, já vi que tem duas coisas diferenciadas aqui, que Deus quer te lembrar. No começo do texto, Deus se coloca como um Deus que estava vendo e lembrando e assistindo o que estava acontecendo com o seu povo no Egito. E a segunda é que naquele exato momento, quando ele estava conversando com uma pessoa chamada Moisés, ele já disse para Moisés: agora vem e te enviarei. Deus está me fazendo conhecer nesta palavra que existe duas coisas. É como se Deus quisesse nos ensinar nesta noite que promessas e escolha parece que caminham junto. Está entendendo o mistério? É o que o texto está dizendo. É o que o texto está nos proporcionando para nós aprendermos nesta noite. Deus colocou-se diante de Moisés, e o que ele estava falando para Moisés foi uma promessa que ele fez para Abraão, que na terra em que ele estava pisando, ele daria a sua descendência. Mas que seu povo seria afligido por 400 anos. Foi isso que ele disse para Moisés, para Abraão? Foi ou não foi, igreja? Foi. 400 ou 450? 400 anos. E passou-se 400 anos para esta promessa e esta palavra se cumprir. E depois de 430 anos, pode ler aí, e confirma se não é isso, foi quando Deus olhou lá de cima. Deus, ele espera o tempo do homem para cumprir as suas promessas. Vocês sabiam disso? Deus teve de esperar nascer um menino, colocar o nome dele de Moisés, passar por tudo aquilo, quase morrendo, teve de ser escondido dentro de um cesto e depois criado na mordomia. Não é difícil. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não acredito que nem um homem de Deus, nem uma mulher de Deus tenha assumido algum mandato, alguma coisa que Deus o enviou de fazer, sem primeiro forjá-lo na guerra.
sem primeiro forjá-lo na batalha, sem primeiro forjá-lo no teste, na prova. Ninguém assume nada de Deus sem primeiro passar pela escola de Deus. Essa é a realidade. Tudo que aconteceu com Moisés foi proposital de Deus. Até matar aquele egípcio. Pensa que coisas acontecem na vida do homem, irmãos, que às vezes até a nossa cabeça fica baratinada para entender no princípio. Quando Deus fala para você que tu vais fazer uma coisa e você não entende, Deus começa a fazer com que alguma coisa aconteça na história e muitas vezes até espirra, faz coisas absurdas acontecer por propósito dele ser realizado. Se Moisés não mata aquele egípcio, ele ficaria como príncipe do Egito. Ele não cumpriria. Mas Deus precisava de um homem não forjado de tumbante, de roupas de realeza, de roupas finas, de perfumes finos, de manjares e comidas gostosas, maravilhosas, boas, olhos e boas ao estômago, para ser líder ou chamado de libertador. Olha, se Moisés era chamado de libertador ou libertador, o Filho de Deus, quando veio aqui na terra, ele não era chamado de libertador? Não é chamado até hoje? Ora, se o Filho de Deus, em 53 do capítulo de Isaías, fala que ele era homem de dores, experimentado no sofrimento e nas dores. Ele teve de passar por esse processo para poder se cumprir Salmo 24. Porque senão não se cumpriria. Quando lá no Salmo 24, já Davi profetizando há muitos anos atrás, ele viu quando o Filho de Deus já glorificado entrar na glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Mas depois de passado todo o processo, depois de experimentado todo o processo, porque ele mesmo dizia assim: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A pior coisa que o ser humano, o Espírito Santo está falando aqui para mim, uma das piores coisas que o ser humano enfrenta é o conflito com ele mesmo. Sabemos disso? O conflito com ele mesmo, numa decisão, numa atitude a ser tomada. Sabe por quê? Porque quando Deus te envia, quando Deus te levanta, a tua vontade pode esquecer. Os teus caminhos pode esquecer. O teu querer pode esquecer. Porque começa daqui para frente comando de Deus. E por isso que muitas vezes que nós nos deparamos diante de situações
que é difícil de entender o que Deus quer que nós façamos. Porque o nosso entendimento é carnal, humano, e não entende bulufa das coisas de Deus, a não ser aquelas que o Espírito de Deus faz nós entendermos. Humanamente, ninguém, porque a palavra de Deus que diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, e nem compreende as coisas do Espírito. Mas onde você quer chegar, apóstolo, com essa mensagem? É a introdução que o Espírito Santo está dando. Depois de 430 anos, que o povo de Israel estava já cativo no Egito, a Bíblia diz que Deus se lembrou. É isso que está na Bíblia? Lembrei-me da aflição do meu povo. Na realidade, essa palavra nem se encaixa na personalidade do Eterno. Porque lembrar, no portuguesão nosso, é como se alguém tivesse esquecido de alguma coisa. É verdade, não é? É como se estivesse colocando Deus, que Deus esqueceu. Como se Deus fosse um ser humano, como nós que esquecemos das coisas. É verdade, não é? Mas Deus não esqueceu. Na realidade, Deus esperou um menino nascer, crescer. Aí Deus preparou um emaranhado, um negócio lá. E na força, até contra a vontade, ou sei lá, algum negócio meio embaraçoso, fez com que acontecesse um fato com Moisés, porque Deus queria espirrar ele para fora do bem bom e colocar ele no deserto, no treinamento e na escola de Deus. E pensam vocês que quando Deus promete uma palavra hoje, quando Deus falar para você, eis meu servo que eu estou prometendo esta palavra que amanhã vai se cumprir, que cai do cavalo, viu? As coisas não acontecem assim, no estalar do dedo. As coisas de Deus não é num passe de mágica, porque Deus não tem mágica, Deus tem poder e autoridade. As coisas de Deus acontecem na determinação dos escritos, da hora, do momento em que Deus prevê e o que Deus promete acontecer. Naquele momento em que Deus se manifestou a Moisés ali no monte, era o momento exato de se cumprir a promessa que prometeu a Abraão. Porque ali estava não mais um menino, um homem, já forjado 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Antes ele cuidava. Faz isso, ó príncipe Moisés. Aí o cara está lá cutucando ovelha no meio do deserto, com um sol esquadrante, de mais de 50 graus na cabeça, né? Passou fome. Por que vocês acham que Moisés não morreu no deserto? Um cara que nunca tinha entrado no deserto. Mesmo. Deve ter passado frio. E deve ter passado calor. Até Deus preparar um camarada chamado Jetro. E dali começou a história de Moisés. Quando Moisés estava ali diante de Deus, não é que Deus se lembrou, era o momento exato
da promessa que o homem estava preparado para cumpri-la. Às vezes você fica amuado, amuada, entristecido, entristecida, agoniada, porque Deus prometeu alguma coisa e não está acontecendo. Se não está acontecendo, porque você não é o momento de receber. Você não está pronto para receber. Essa é a realidade. Como é que Deus ia chamar de libertador uma criança pequenininha? Tinha que ser homem, tinha que ser forjado, tinha que ser preparado para assumir uma guerra lá na frente. Tem gente que não sabe nem abrir a boca para orar. Ora, é estreito o negócio, né? Prepara aí o topo da orelha. Tem gente que fica feliz quando Deus ou promete ou tem um chamado, um escolhido para liderar alguma coisa. Beleza, bonito te ouvir isso, né? Oh, Deus me deu uma promessa e eu tenho um chamado na minha vida. Aí Deus teve que esperar o camarada, muitas vezes, 10, 20 anos, aprender a orar. Está entendendo o mistério? Mas não sabe nem orar. Mas ele já é crente, mas só que Deus não espera. Porque Deus não erra na sua escolha. Aprendam isso. Deus não catimba. Deus não falha. Deus não escolhe por escolher. Mas Deus, quando já tem alguns pregadores antigos diziam o seguinte, que Jesus, quando escolhe, é porque o já capacitou. E eu digo que isso não é verdade. Jesus, quando escolhe, ele começa a capacitar no momento da escolha. Porque a capacidade de Deus não é numa noite de 24 horas que acontece na vida de ninguém. Deus não assopra assim em você, pronto, você já está bonzinho, pode ir a partir de agora. Ele não vai fazer isso. Não vai. Sabe o que acontece? Primeiro, para que você aprenda a cumprir uma promessa de Deus, você tem que fazer que nem Moisés. A Bíblia diz que ele apacentava o rebanho de seu sogro, mas toda vez ele olhava para o monte Sinai e viu uma fumaça avermelhada lá em cima. Ele não sabia o que era. Deus já começava a se mostrar e chamar a atenção de Moisés. Ei, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Tá entendendo? Talvez perguntava na cabeça dele, mas o que é aquilo naquele monte? Tem gente que quer ser líder, a alma tem sede, quer correr, quer andar, quer evangelizar, mas nem conhece o Deus direito a quem serve. Isso é mais sério que vocês possam imaginar, irmão. Isso é sério. Aí chega na rua para evangelizar, não sabe nem oferecer direito a Deus que serve. Sabe por quê? Porque não tem testemunhos vivos de vivência com o Eterno. Está entendendo como é sério isso?
Moisés passou 40 anos no deserto, sendo forjado por Deus. Então, quando ele chegou diante de Faraó e diante dos próprios filhos de Israel, ele sabia de quem estava falando. Sabe o que ele sabia? Porque ele conversava boca a boca. Ele com Deus e Deus com ele. Então ele sabia quem ele estava oferecendo naquele momento ali. Tem gente que não sabe, nunca ouviu falar. Uma voz sequer na orelha de Deus. A única coisa que ele sabe ou ouve falar, porque um profeta chegou a ele e falou em profecia. Mas não tem experiência de ouvir a voz do Senhor. Mas isso é real, Senhor? Ô apóstolo, se não fosse real, Jesus não dizia assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ora, ninguém é surdo. Ninguém é louco. Experiências têm que ser vividas. Quando a palavra de Deus diz que Jesus era um homem de dores e experimentado, era um ser que estava aqui na terra vivendo e experimentado na batalha. Muitas vezes nós precisamos entender uma promessa de Deus. A promessa de Deus que Deus quer passar para você nessa noite, que existe uma promessa e ao mesmo tempo um chamado para ser enviado. Tem uma linguagem aí muito conhecida no meio evangélico que diz assim: muitos só querem bênção, mas não querem o abençoador, né? Não é verdade? Só querem bênção, mas não querem compromissos com o abençoador. Preste atenção numa coisa. Deus profeticamente quer falar para você, igreja, hoje a mesma coisa que fez com Moisés. Talvez a promessa que Deus estava falando ali não seja igual à tua, mas pegue a essência da história e faça da essência da história para dentro da tua promessa. Deus falando para Moisés: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, no versículo 7, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrar. Oh, glória! É forte isso, viu? Por isso desci para livrá-lo. Deus está dizendo nesta palavra aqui que nenhuma coisa é esquecida. E Deus estava detalhando, como quem disse assim para Moisés naquele momento: hoje eu desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios, que eram os seus opressores. Nós temos que aprender a esperar no momento de Deus. Talvez você não esteja ainda preparada para receber a promessa de Deus. Mas apóstolo, mas eu vou ter que esperar mais 10, 15, 20 anos. Preste atenção. Muitas vezes
o tempo demora por muitas vezes sermos cabeçudos. O Senhor está me fazendo lembrar aqui que quando Josué chegou com chegou com o povo de Israel diante da terra dos cananeus, dos jebuseus, dos ferezeus, como está aqui, para tomá-la. Para tomá-la. Um certo dia, a gente não se deve colocar, irmão, nem sempre deve se colocar como coitadinho diante de Deus. Mas o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas que muitas vezes se colocam. Essa palavra coitadinho como se fosse não merecedor de alguma graça de Deus. Uma certa vez conheci uma história de um rapaz, de um missionário, presta atenção nisso. Ele orava e pedia um carro para Deus. Um certo dia veio um profeta na casa dele, amando do Senhor, e disse para ele: olha, tu vai na cidade do Rio de Janeiro, no endereço fulano de tal, no número tal, numa agência de um carro, e lá está o teu automóvel que Deus vai te dar. E ele pegou, fez uma vaquinha entre os irmãos para pegar o ônibus e ir para lá, para o Rio de Janeiro. E o dono da agência, sem saber de nada, nem ele e nem o dono da agência, que era servo de Deus, o Senhor falou no coração daquele homem: olha, vem uma pessoa de longe aqui na tua agência e vai dizer que Deus o enviou. Separa aquele Honda Civic para ele. Mas se ele disser: não sou merecedor, pega aquele Fusca e dá para ele. Está entendendo o mistério? E chegou o cara. Primeiro chegou, quem atendeu foi o vendedor. Pois não? Eu que eu vim aqui de São Paulo, pela Cotudinho, queria falar com o dono da empresa. Aí o vendedor disse: mas você tem, o que você quer? O que está acontecendo? O que houve? Não, eu vim falar com o dono da igreja, da empresa, eu vim de longe. E quando ele falou a palavra vim de longe, o dono ouviu e levantou e foi lá. De onde você vem? Ele falou: eu vim de São Paulo. Não sei porque estou aqui. Um profeta falou para mim que eu deveria vir aqui nessa cidade, nesse endereço, porque Deus tinha um carro para mim. Aí o dono lembrou do que Deus falou. Quando ele chegou lá, ele pegou, mandou o cara sentar, deu um cafezinho, aquela cotudinha para ele. Chegou lá e disse assim, puxou uma chave que estava pendurada lá e disse assim, tinha a do Honda e a do Fusca do lado. Ele pegou a do Honda Civic e disse assim, então é você mesmo, porque Deus falou que vinha uma pessoa de longe para entregar um automóvel para essa pessoa. E está aqui o automóvel, vamos lá no pátio. Aí mostrou um Honda Civic 0 km, um câmbio automático. E o cara disse assim, ai meu Deus, que eu não mereço esta bênção. Aí caiu do cavalo. Aí disse assim, então, não é esse o carro que Deus quer te dar. Na realidade era. É esse outro aqui. Aí deu fusquinha para ele. Sabe o que acontece? O que o Espírito Santo está querendo dizer através dessa palavra?
que muitas vezes, quando o povo de Israel chegou ali, em frente da terra de Canaã, murmuraram contra o Senhor. Sabe como? Se acharam pequenininhos, como gafanhotos, e que não eram merecedores de entrar naquela terra. O Senhor disse assim: Moisés, pois não, Senhor, pega esse povo e volta de volta lá para o Mar Vermelho, porque já me aborreceram a paciência, murmurar durante 10 meses. E a cada dia acrescentarei 1 ano, 40 anos dentro do deserto, forjado para aprender a ser uma nação chamada de nação guerreira que hoje ela é. Você pensa que o teu chamado, que a tua promessa, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus te chamou, vai acontecer no estalar do dedo? Deus vai primeiro te ensinar. Porque Deus não bota ninguém frouxo na frente da obra. Deus não bota ninguém preguiçoso na frente da obra. Deus não bota ninguém fraudulento na obra. Como que é isso, apóstolo? Fraudulento, estou falando fraudulento, é aquele relaxado. Porque se você é relaxada na tua casa, tu vai fazer a mesma coisa na obra de Deus. Isso é caráter. Não adianta que isso aí não tem história meio termo. Porque do jeito que eu sou na minha vida pessoal, eu também serei na minha vida espiritual. Sabiam disso? Não tem. Não, a minha vida espiritual é uma bênção. E a minha pessoa é meia. Isso não existe. Uma influencia a outra. Então não pensa você que Deus vai te levantar, te enviar para cumprir uma promessa do jeito que você está, se ainda não tiver redondinho como o Espírito Santo quer, que não vai acontecer. Deus vai ter que preparar primeiro. Deus vai ter que forjar primeiro. Deus vai ter que fazer com que a pessoa realmente... Olha, irmãos, eu lembro que em 2000 a 2001, qualquer dia desse eu trago meu caderninho vermelho. É um caderninho que o Senhor já escrevia desde 99 comigo. Quando eu ouço essa palavra, quando eu leio esta palavra naquele caderninho vermelho, me causa um pavor dentro de mim. Vocês têm noção? O eterno, o perfeito, o grandioso, soberano, o todo-poderoso, aquele que não falha, aquele que não erra, falar para uma pessoa e dizer assim: eu confiei esta obra nas tuas mãos. Vocês têm noção disso? Um Deus falar para um Zé Ruelo, que pode pisar na bola, que pode escorregar, que pode fraquejar, que pode cometer deslize. Quando Deus fala essa palavra, é porque Ele sabe com quem está falando e para quem está falando. Deus não vai confiar uma promessa na tua vida, na tua mão, se você não dá garantia para Ele que você vai até o fim. É sério isso, irmão? Mas quando o Senhor falou com Moisés,
Ele já sabia que aquele garotão que nasceu ali, dentro daquela situação, era aquele mesmo que ele ia confiar a obra e que ia tirar o povo dele lá do Egito. Não era outro. Não era outra pessoa. Preste atenção nisso aqui, vamos continuar lendo. Versículo 8. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Presta atenção aqui nesse mistério. Ah, Senhor, mas eu pensei que era fácil. Tu me chamaste, é só guerra, pai. É só encrenca, é só briga. É só eu saio de uma, entra no outro, saio de uma, entra no outro, saio de uma, entra no outro, saio de uma, entra no outro. Ora, você quer o quê? Entrar na terra de Canaã com um sapatinho de lã? Sem derrubar os inimigos? Sem derrubar os altares do diabo? Isso não vai acontecer, não. E eu estou aprendendo com o Senhor, dentro dessa palavra mesmo, estou dizendo para vocês hoje. Você sabe qual é o seu maior inimigo? Igreja? Oi? Essa é a resposta. Eu mesmo, você mesmo é o pior inimigo seu para cumprir uma ordem do Senhor. Você só deixará de ser inimigo número 1, porque muitas vezes as pessoas pensam que o inimigo número 1 é o diabo. Ele não é, não. Sabe por que ele não é? Porque o apóstolo Pedro disse assim: aquele que está no Senhor, o diabo não lhe toca. Então ele não é teu inimigo, porque se ele não pode tocar em você, é porque você já ultrapassou o limite da barreira humana. Porque o diabo se torna teu inimigo quando você tem brecha, vínculos e um monte de portas do diabo na vida tua. Aí ele vai brincar com você. Vou brigar aqui, aqui eu posso bater. Pum. Aqui eu posso bater. Pum. Aqui eu posso bater. Pum. Está entendendo o mistério? Por quê? Porque você precisa ser forjado. Precisa matar a carne. Precisa matar os seus demônios pessoais, que é o eu, o egoísmo, o temperamento, muitas vezes o caráter, a personalidade. Por que vocês acham que era Moisés? Ele era bonzinho demais. Ele era tão mansinho. Você acha que na hora que ele matou o egípcio ele estava manso? Ele estava com ira e gana de morte. Mas a Bíblia diz que o Senhor o transformou no homem mais manso da terra. Coisa de maluco. É forte isso, igreja. Então Deus, para te deixar, para confiar verdadeiramente uma obra nas tuas mãos, uma das coisas que vai dar trabalho para o Senhor não é o diabo, não. É você mesmo. Sabe por que não é o diabo? Porque o diabo já venceu lá no céu. O desgraçado já desceu de lá vencido. O diabo não é o problema para Deus. O problema para Deus é você mesmo.
que às vezes fica embirrado, às vezes não quer orar, às vezes não quer clamar, às vezes acha que tem que ficar quieto porque ele não está te ouvindo. Está entendendo como é que funciona? É estreito o negócio. Mas Deus escreveu uma coisa para mim. Essa madrugada me permitem eu ler. Os irmãos querem ouvir? Amém. Amém, igreja? Amém. É forte isso aqui, viu? Eu estava pensando, se eu e você poderíamos interferir nos projetos de Deus pela sua atitude, pela sua ação ou pela sua decisão. Tem gente que acha, eu também pensava, igreja, eu juro para vocês que eu pensava que alguém poderia interferir numa obra de Deus. Deus me quebrou as pernas nessa madrugada. E creio que vai mudar a cabeça de muita gente no Evangelho. Antes de eu ler para vocês, vou fazer uma pergunta para você. Jonas não decidiu? Eu não vou fazer. Não decidiu? Eu não vou fazer, não vou. E tomou a decisão, foi embora. Então Deus poderia até pegar assim, então vem cá, Pedro, já que o João não quer, vem cá, vou fazer tu levar. Quando Deus tem um chamado, chova, trovão, relâmpago, o homem plante bananeira, ele vai ter que cumprir a ordem de Deus, queira ou ele não. Mas espera aí, apóstolo, mas o Senhor não dá o livre-arbítrio? Deus dá o livre-arbítrio para chamado, mas para escolhido não. Para canchute que virraste. E que nós sabemos, Jonas era profeta, e profeta não tinha voz ativa, quem tinha era Deus. É forte isso. Meu Deus do céu. Deus me acordou 5 horas da manhã, não deixou eu dormir. Fui dormir 2 horas, acordei às 5. Não falou muito não, poucas palavras. Preste atenção. Sou eu, Deus, que ponho à prova as minhas próprias palavras. Assim como está escrito, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ponto. Assim visito no propósito da aliança que tenho com o homem, sendo que nem sombra, variação, nem mudança ou circunstância podem invalidar o que eu disser e o que eu prometi. O meu juízo é um só, e as minhas palavras é uma só. Deus não é Deus de 2 palavras. O que ele falou é rei. E palavra de um rei. Veja bem uma coisa. Por que Dário teve de colocar Daniel na cova dos leões?
porque fizeram uma falcatrua lá, um negócio lá, e ele mesmo sem saber, tá? Ele pegou o anel de rei. E quando um rei assina e fala, é irrevogável num reinado, numa nação. Mesmo que isso seja contra a vontade dele. Quando ele soube que Daniel estava orando para o seu Deus, e que tinha um decreto que todo aquele que orasse ou clamasse que não fosse só para o rei, seria jogado na cova dos leões. E Daniel estava lá 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Aí usou, pensou usar a arapuca do diabo, foi lá e pegaram Daniel com a boca na botija. Chegaram diante do rei Dário. Pegamos o cara. Tenho eu certeza que o coração de rei Dário era livrar Daniel da situação, mas não podia, porque o anel do rei foi colocado. Deus, quando pronuncia uma palavra, eu aprendi com o Senhor essa semana, nem eu, nem você, nenhum ser humano tem capacidade de invalidar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus assinou, aquilo que Deus escreveu. Nem ser humano na face da terra, seja a circunstância que ele estiver vivendo, ele não vai mudar a história que Deus escreveu. Deus deixa ir embora aquele que é chamado, não tem compromisso. Agora, quando Deus traz você para o caminho dele e profetiza uma palavra na tua vida, um chamado de escolhido para ser diferenciado de um banco, sair do banco para a linha de frente, que era o que o profeta Jonas, qualquer profeta, tinha naquela terra. Ele era o canal de Deus. Canal de Deus não tem escolha. Quer ver uma resposta? Só para você ter uma ideia. Um tempo atrás, ano passado, Deus falou sobre isso. Deus é fiel, não é, igreja? Tem alguém vivo aí? Glória a Deus, aleluia. Olha aqui que Deus faz. Se você se sentir escolhido, escolhida de Deus, esta palavra é para você. Deus falando: a minha escolha é tua. A tua escolha é minha. O teu chamado é meu. O meu chamado é teu. Por isso não há volta e nem retorno na decisão. Estreitou, né? Por isso que o apóstolo Paulo, doido e varrido da cabeça, dizia, eu vou ler mais uma vez porque o Paulo, já estou agoniado já, qualquer sábado deixa eu dizer, está amarrado em nome de Jesus, porque todo sábado na pregação o treco passa aí, né? Fazer barulho. Preste atenção, igreja. Às 5h31 da madrugada, sou eu, Deus, que ponho à prova as minhas próprias palavras. Vocês têm noção disso? Ele mesmo fala, ele mesmo prova. Assim como está escrito, podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O que eu estou falando aqui?
Ora, se Deus falou uma coisa, eu vou fazer. Então, o céu passou de existir. A terra acabou. Já não existe a criação. Só que nem esta situação muda o que Deus disse, eu vou fazer. O que Deus quer dizer com isso? Aquilo que ele responde aqui embaixo. Assim visito no propósito da minha aliança que tenho com o homem. Sendo que nem sombra, variação, nem mudança. Está falando de quê? Do homem. Está entendendo? Jonas, não vou falar. Sai, estou indo embora. Esquece eu, Senhor. Esquece eu como profeta. Não quero ser mais profeta. Não vou ser mais profeta. Aí ele pega, entra dentro de um negócio e acha que podia fugir de um navio e fugir de Deus. Naquele momento aqui, ele quis dizer com estas palavras, esquece, não vou mais ser profeta, não quero mais ser, aquela coisa do dia, blá. Aí ele pega, sobe naquele navio e coloca uma situação no meio de um povo que não tinha nada a ver com o rolo dele. Às vezes Deus até promove situações como promoveu para Moisés. Deus teve de forjar aquela situação, ele ser um homicida para espirrar para fora. Às vezes Deus faz com que nós realmente soframos situações que, vejam bem, nem situações, olha lá, está escrito aqui, está vendo? É o que está escrito aqui, ó. Sendo que nem sombra, variação, nem mudanças ou circunstância. Então o que Jonas promoveu? Uma circunstância para fugir do chamado de profeta. Mas o que o Senhor fez? O Senhor mandou um vendaval no meio do povo, e olha lá que o povo nem sabia quem, mas por quê? Sabe por quê que eu fiquei observando esses dias sobre a história de Jonas? Por que o pessoal achou que era Jonas que estava sendo culpado de estar dentro daquele barco, aquele vendaval? Porque eles sabiam que ele era profeta. Está entendendo, irmão? E naquele momento, aquela circunstância, olha só, nem sombra, variação, nem mudança ou circunstância podem invalidar o que eu disser e o que eu prometi. Aí jogaram Jonas no meio do mar. Aí o Senhor, vem cá, Baleia, engole esse cara aí. Aí ele vai entrar no processo para ele entender que quem manda sou eu. Quem manda na vontade do escolhido é o Senhor. Está entendendo? Hoje eu estava lendo uma coisa o Jeff escreveu, né? Curioso. Ele aproveitou para escrever. Eu já falei para vocês um dia desse aqui. Qualidades que precisam ter no escolhido. Dez.
Só vou só ler a 7ª para você. Ele é comandado pelo Senhor. Se você é um escolhido, uma escolhida, você não tem mais voz ativa contra a sua vontade ou pela sua vontade. Em 2006 eu falei isso para vocês. Eu estava lá na Zona Leste, subindo 3 horas da tarde para fazer o meu propósito com Deus. Já estou terminando, irmãos. Subi o meu propósito com Deus, 3 horas da tarde. Quando chego lá em cima, que era o 2º andar, veio a palavra do Senhor nos meus ouvidos quando disse assim: Céu, eu quero que tu entregues para mim hoje o que eu entreguei para todos os habitantes da terra. Aí já logo pensei, né? Ixi, minha mulher vai ficar viúva agora. Já logo pensei que Deus ia arrancar o fôlego de vida, né? Porque foi o que veio na minha cabeça. Eu não falei nada. Só que na hora que eu pensei na minha cabeça, o Espírito Santo disse assim: não é nada do que estás pensando. Aí eu falei assim: o que é então, Senhor? O livre-arbítrio. Devolve para mim. Aí pronto. E hoje eu me sinto até na audácia de falar que nem o apóstolo Paulo. Eu não tenho deveres com o Senhor, eu tenho obrigações com Deus. Quem tem dever é chamado, quem é escolhido é obrigado a servir, queira ou não. Meu chamado é o seguinte: se eu disser para Deus hoje que estou abandonando essa obra, vocês podem ter certeza que a minha cova será aberta, e ainda sem salvação ainda, porque com Deus não se brinca. E agora o clamor, versículo 9, e agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei, quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, está vendo? O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome. Você é chamado, você é escolhido, amém? Tem alguém vivo aí? Glória a Deus. E alguém perguntar para você: e aí, o que você tem a oferecer para mim? O Deus a quem tu serve. É mais ou menos isso aí. É estranho, não é? E o Senhor disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. A tua palavra, o teu enviar por Deus, tem que fazer a diferença na vida de alguém que vai te ouvir.
na vida de alguém que precisa ouvir de Deus através do teu chamado. Irmãos, quem conhece a história de Moisés, encurtando, sabe que Deus fez milagres e prodígios através da pessoa de Moisés. A Bíblia diz que não houve nenhum profeta na terra igual a ele. O único superior a ele foi chamado o profeta Jesus, que veio depois dele, nem João Batista. Porque tem algum, a gente vê muitos homens de Deus aí, operando sinais, milagres, prodígios, curando os enfermos, levantando os leprosos, amém? Amém, igreja? Amém. Mas você ouviu falar de que alguém abriu o mar, o rio Amazonas? Abriu algum oceano? Alguém ouviu falar disso? Alguém viu falar que alguém levantou um cajado para cima e apareceu cardonices do céu como milhares e milhares para alimentar o povo? Não. A gente vê que Moisés tinha um diferenciado muito grande, mas eu creio que Deus tem um diferenciado no teu chamado também. Porque cada um Deus chama na capacidade que o coloca. Deus chama na capacidade que aquele que o chamou. Nem sempre o usar do Espírito Santo é o mesmo com fulano, com Beltrano. Porque cada chamado existe um chamado. Eu vou até ler para vocês uma coisa que me aconteceu também essa madrugada. Não que Deus possa achar que seja pecado assistir televisão. E Deus não falou da televisão. Ele só falou uma coisa para mim: te isola do mundo terreno e entra na minha dimensão, que falarei fortemente para um propósito grandioso nesta nação. Engraçado que até rimou. Aí eu falei para a bispo, estreitou para mim, até os meus jornais vai ter que tirar. Eu gosto de assistir jornal, mas tem, não que Deus acha que é pecado isso, mas existem chamados que, dependendo da forma que Deus quer agir na vida de um ser humano, ele tem que se esvaziar de tudo. Ele tem que deixar tudo que o prende na terra para entrar de cabeça naquilo que Deus quer que ele faça. Porque se ele não fizer isso, Deus até opera, Deus até faz. Eu estava conversando hoje de tarde aqui com o Jefferson lembra disso? Eu disse assim: filho, falei para ele, a obra que Deus colocou na minha mão, né? Eu até falei para ele assim: aquele branquinho ali, ele é bênção na minha vida pessoal. Ele sempre será bênção na minha vida pessoal. Eu até falei para ele assim: só que eu estou vendo que o negócio já está começando a espreitar para o lado dele. Porque ele me consome 10, 12 horas por dia na minha vida pessoal. Mas se Deus está falando para mim, eu tenho sabedoria hoje da parte do Senhor. O que eu puder me isolar, eu vou me isolar. Televisão, tá entendendo? Procurar não distrair com coisas, mas me distrair no meu quarto orando. Aquilo ali está na mão de Deus.
Porque Deus sabe das nossas necessidades e daquilo que necessitamos. E temos que ter sabedoria para que a obra de Deus não se escandalize. O tempo de Deus, Ele proverá a necessidade para que eu faça a obra dele 100% despreocupado de toda obra terrena. Mas aquilo que tiver ao meu alcance, eu tenho que fazer. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Não esqueça desta mensagem. As promessas nunca falham. É você que é falho. Somos nós que somos falhos, né? Não é as promessas de Deus que é falha, não. Nós é que somos cabeçudos e não entendemos os processos de Deus. Não tenho nenhuma. Nenhum o quê? Oferta. Vamos tirar a oferta para a casa do Senhor, amados? Vamos? Vamos. Você virou diácono, Gabriel? Bom. Não sei. Deixa eu ver. Quem colocou essa oferta aqui, irmãos? Alguém? Terça-feira, posso. Ah, tá. Não, porque hoje de manhã eu abri e não tinha nenhuma oferta. Por isso que eu perguntei. Dá para sua mana. Pega a sua oferta, irmão, e vamos abençoar a casa do Pai. Amém? Levante para cima a sua oferta. O seu dízimo, o seu propósito de edificador também. Se você tiver, levante para cima. Pai querido, eu estou abençoando a tua casa. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque antes eu abençoava primeiro o povo do Senhor. E o Senhor disse que eu estava fazendo errado. Eu tinha que primeiro abençoar a casa dele, para depois abençoar o povo do Senhor. Abençoar, que eu digo assim, no sentido de oração. Por quê? Porque está na palavra. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantido. E depois, fazer prova de Deus. Então, a primeira bênção é para o santuário de Deus. Pai querido, nós abençoamos a tua casa. Fala assim, igreja, nós abençoamos a casa, o tabernáculo de Deus. Que seja próspero, crescendo, avançando e financeiramente próspero, rico e abençoado. É a casa de Deus. Pai, agora, pode falar, Pai, agora, em nome de Jesus, eu seja abençoado, a minha casa, o meu dízimo, o meu salário, o meu trabalho, os meus negócios, seja próspero, seja abençoado, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com as riquezas encobertas desta terra. Em nome de Jesus, vem cá, labachuteadas, traga a sua oferta e abençoe a casa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Saia abatendo palmas para Jesus. Vai voltando para lá, abatendo palmas, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Hoje de manhã nós estávamos aqui
só para terminar, fazer essa última oração. Deus colocou um propósito no meu coração. Nós estamos começamos hoje o jejum de Neemias. Amém, igreja? Amém. Começamos hoje, são 7 jejuns que a gente vai fazer, 7 sábados de jejum. Os 3 primeiros sábados, nós vamos começar meia-noite e vai até meio-dia. Os 3 sábados. Os 4 últimos sábados começa meia-noite e vai até às 3 da tarde. Amém? Nesse propósito. Mas essa madrugada também Deus fez eu fazer algo estranho que eu não tinha meditado. Nós meditamos hoje de manhã aqui na Escola Apostólica, Neemias capítulo 1. Depois os irmãos procurem ver lá, leiam e vejam que é real. Neemias, quando disse assim: e eu orei e clamei ao Deus dos céus com jejum. Está lá, Neemias, por causa dos muros de Jerusalém, estava derribado. E ele falando assim: e comecei a orar, e comecei a clamar, e comecei a fazer confissão, pedindo perdão das transgressões do povo dos filhos de Israel e da casa de meu pai e da minha casa. Está entendendo, mistério? Então essa madrugada, sem eu querer, Deus começou a me colocar a orar dessa natureza. E eu orei essa madrugada, nós oramos aqui hoje de manhã. Então o propósito desse jejum é para justamente reconstruir os muros espiritualmente de Jerusalém, da sua vida, da casa do Senhor. Amém? Porque nós estamos levantando esta obra, nós estamos levantando, edificando esta obra, e eu creio que esse jejum é para esse fim. Mas quando você orar, faça como Neemias, confesse. Ah, mas apóstolo, eu vou ter que confessar todas as vezes? É um propósito, não interessa, faça como um propósito diante de Deus, mesmo que você não tenha feito nada, mas faça, porque está dentro da palavra, para que a gente não fuja da palavra. E também nesta manhã nós estávamos aqui orando, Deus colocou no meu coração, eu não sei, eu vou estar orando ao Senhor essa semana para Ele me dar uma orientação melhor, como é que a gente vai fazer, para nós fazermos 3 jejuns de Daniel, só legumes, água e fruta. Esse não é 12 horas não, é 24 horas. Aleluia. Esse vai estreitar. Eu estava até falando pro Jefferson, porque eu já fiz esse jejum. Isso é real. A bispa lembra disso lá quando nós estávamos na Zona Leste lá. Eu fiquei trancado dentro da igreja 24 horas e a bispa, os irmãos levavam pirex, de frutas e de legumes que elas faziam para eu comer. O primeiro dia é engraçado. Você enche o estômago, que o legume ele enche. Só que depois de umas 2 horas dá fome de novo. E quando dá fome, o estômago já não quer mais o legume, ele quer carne. Isso é verdade, mano. Daí você vai ter que matar. Não, é alface, é pepino. Está entendendo como é que funciona? É um jejum interessante. Parece que é brincadeira, mas a gente sente que eu sentia a vontade de comer carne. Não via a hora de comer uma costela gaúcha. Mas tinha que fazer os 3 dias de jejum de Daniel. Isso é forte, mas, amém, igreja? É interessante, mas tem que fazer. Se Deus está colocando no meu coração esse propósito, eu vou orar ao Senhor se é para a gente fazer agora por esses dias, ou se a gente espera terminar esse jejum de Neemias, né? Que aí encerra esse jejum, aí começa essa campanha, né? Para não misturar muitas campanhas uma com a outra. Amém, igreja? Amém. Alguém quer fazer algum pedido de oração ou quer receber oração? Nós vamos orar agora.
Amém? Eu quero. Pode vir, filho. Quem mais quer, filho? Você quer dar algum testemunho, filho? Por enquanto não. Da cabeça? Não, depois eu vou falar. Então depois você fala. Mais alguém, né? Eu tenho testemunho. Então pode vir. Opa, demorou. Para o senhor, irmão. Amém. Não, é que desde segunda-feira eu tive uma dor insuportável aqui nessa região, aqui, ó. Bem aqui nessa região, coluna e ou alojava isso? aqui embaixo, eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que doía muito. E eu tendo que trabalhar. E eu não conseguia andar. Entendeu? Porque parece que ia travar tudo. Eu falei, e agora? Eu preciso trabalhar. Aí eu falei, bom, e agora eu sei o que fazer. Que essa dor não é minha. Certo? Essa dor ela tem que ir para o lugar dela, o lugar certo. Né? É o lugar do inferno. Para ele mesmo. Aí eu, desculpa, botei minha mão aqui em cima, aí pegou fogo. Desculpa, aí pegou fogo literalmente. Glória a Deus! Aí eu mandei embora, em nome de Jesus, sai, porque, meu ninho, eu estou bem, o Senhor me fez perfeita, eu sou perfeita, eu sou uma serva, uma mulher de Louvado Deus, seja né? Deus! Eu sou uma mulher de Deus e eu creio que no que está escrito, né, que Ele já levou as enfermidades, né? O Senhor já levou as nossas enfermidades e as nossas dores. E eu não tenho que sentir isso, porque eu creio no que está escrito. E a doença, ela veio aqui pretexto, fosse embora naquele momento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? E fui. Glória a Deus. Consegui. Assim ainda, mas consegui. Durante o meu expediente e tal, toda vez que eu ia levantar, eu tenho que levantar várias vezes. É verdade. Né? Levantar e eu sentindo que parece que estava alguma coisa assim, rangendo por dentro, alguma coisa. Eu falei, eu não aceito isso, eu já dei ordem e é para sair em nome de Jesus. Glória a E Deus. agora, entendeu? Até agora, estou aqui testemunhando a Glória a Glória a Deus! Aleluia! Glória a Glória a Deus. Glória a Deus. E desculpa, eu quero falar mais alguma coisa. Fala! Hoje até eu estava tomando um cafezinho à tarde e tal, e de repente me ocorreu, poxa vida, né? Meus filhos não estão, de repente a gente leva a pensar mais alguma coisa na gente, né? Pô, eu, né? O que eu vou fazer, sabe assim, né? Como que eu vou fazer minha vida, como será daqui para frente e tal? Assim, rapidamente me veio essa ideia, eu nem estava pensando nisso, normalmente eu não penso. Aí eu falei, mas espera aí, eu não tenho mais que pensar nisso. Eu não tenho mais que pensar isso. Espírito Santo, minha vida, eu entreguei ao Senhor, o Senhor tem propósito, eu entrego novamente nesse momento a Ti. O que tiver que acontecer, eu sei que vai ser pela Tua misericórdia. Glória a Deus! Né? E é justamente o que o Senhor falou aqui. Glória a Deus. O Senhor falou hoje aqui. Na mensagem? Na mensagem. Entendeu? E de repente, o que o Senhor falou, quase que eu levanto. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus! Alô? Amém. Acho que deve ter sido a bateria. Louvado seja Deus. Ixi, a bateria tá fraca. Ixi, a bateria tá fraca. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Era ela mesma. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então vamos orar. Mais alguém? Além do irmão? Você? Então vamos orar aqui pelo varão. Tem algum pedido, filhinho, para fazer? A minha vida espiritual. Pela sua vida espiritual. Minha esposa. Amém. Minha família.
Foi bom você ter vindo. Amém, eu creio. Deus aceitou. Eu creio. É. Eu creio. Você tem um chamado. Deus pegou tudo. Meu Deus. Pegou pra mim ali, meu Deus. Perna bambeou. Bobeou. E depois eu vou falar um sonho que eu tive com você aí, que, meu Deus, o senhor Deus é tremendo. Deus é tremendo, tremendo. E foi o que eu vim no táxi pedindo, Senhor. Você já Fala. foi profetizado para você que você tem um chamado pastoral? Já. Já. Uhum. Já. E a irmã falou assim pra mim que via uma multidão e eu em cima pregando. É, É forte. verdade. Não, mas ele pegou até aí, eu posso sair. As pernas estão tremendo até agora, porque Glória a Deus. a gente quer saber a maneira que é, o jeito que é, e é o que o senhor falou. Você não sabe. Primeiro, Não. o Senhor está falando para mim aqui, que primeiro Ele está fazendo, olha, e agradece a Deus, Juvenal. Eu creio. Você saia daqui hoje louvando ao Senhor, porque tem gente que tem uma ideia absurda e enganosa de Jeremias 18. Sabe? O vaso do oleiro. Quando Deus coloca o homem Aleluia, Deus. na casa do oleiro, Aleluia, Pai. é porque ele é escolhido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus não coloca chamado, não. Vai lá, baixou, te cai. Eu creio, Senhor. E Deus, filho, está colocando você a partir de hoje na casa do oleiro. Eu creio, Senhor. Está entendendo? Olha, só para você entender melhor, na casa do oleiro. Na casa do oleiro, você levanta-se e diz lá o texto: e eu desci à casa do oleiro. Aí disse assim, o Senhor disse assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, vai até lá, e lá ouvirás das minhas palavras. Amém. Eu amo descer à casa do oleiro, porque é lá que o Senhor fala com a gente, é lá que o Senhor nos forja, é lá que o Senhor prepara o vaso perfeitinho para usá-lo. Está entendendo o mistério? Ouvirás as palavras, e é dentro da casa do oleiro que o Senhor começa a mostrar para ele, para nós, o que é o propósito dele. Porque lá diz assim, ó: verás a obra sendo feita. Quer ver Deus trabalhar? Amém, igreja? Amém. Quer ver Deus trabalhar? Amém. Então peça para o Senhor te descer na casa do oleiro, porque lá tu vais ouvir ele trabalhar. Aleluia. Tu vais ouvir a voz dele e tu vais ver ele trabalhando. Que coisa linda e maravilhosa. Não sei porque hoje o Senhor te diz que ele está te colocando na casa do oleiro. E vou dizer uma coisa mais para você, meu filho. Deus não faria isso e nem faz para o imundo. Não faz. Eu creio. Quando ele coloca na casa do oleiro, porque ele já escolheu. O coração fica saindo pela boca. Você vai subir, andar. Aleluia, Deus. Pai querido, aqui está este varão. Senhor, a partir de hoje, existe um mal sendo desfeito por completo, varão. Deus está mostrando aqui, destruindo. Creio, Pai. Está destruindo agora a obra do diabo por completo. É Deus que está te chamando, filho. Creio, Senhor. A obra é tão grandiosa do Senhor na tua vida. É tão grande na tua vida que o diabo está com uma ira tão desgraçada, porque ele já perdeu. Esse é o problema. Ele já perdeu.
e sabe que agora tu foste ganhado pelo sangue do Cordeiro. E ele com balabaxu de camanabalabaxê, e ele não pode mais fazer nada contra labaxu de anastia. Não para baixo de camanai, porque o propósito, o chamado de Deus na tua vida, homem, já foi assinado por ele. Beleza abaixo de camanai. E o inimigo da tua alma não pode mais fazer nada e nem revogar. Nem tu nem ele revoga mais aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus assinou. Abaixo. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Olha, Deus me mostrou o inimigo correndo. Glória a Deus, eu creio. Bicho fugiu que nem um mané. Passa a boquinha aqui. Eu creio, amém, Jesus. Bicho fugiu que nem um mané. Aleluia, Deus. Eu creio. Covarde. Aleluia, glória a Deus. Na tranqueira, né? Aleluia, glória a Deus. A partir de agora, vou fazer uma coisa para você. Quem me conhece sabe quem vive comigo. Eu só coloco debaixo da minha cobertura quem o Espírito Santo manda colocar. E hoje eu cumpri essa briga. E hoje tu está debaixo da unção apostólica, do ministério apostólico usado por Deus. Pai querido, eu transfiro para a vida dele a unção que está sobre o meu ministério. A unção que está sobre o meu ministério, homem. Tu recebe hoje uma unção dobrada. A tua carne vai estremecer. Para canchou, para chorar. Quem desde lá baixou. Recebe da paz do Senhor. Deus é forte demais. É isso aí. Vai dar fraqueza no teu corpo, vai dar formigamento. É uma obra misteriosa de Deus na tua vida. Que Deus está fazendo hoje. Deus tremendo. E glorificado seja o nome do Senhor. É Deus mistério. Meu Deus. O fogo está descendo aí. O fogo está descendo. Eu não tenho noção do que é uma unção apostólica, irmãos. Não é uma unção pastoral, não. É algo de príncipe. Deus é forte demais. Você vai testemunhar que algo vai mudar a tua vida a partir de hoje. Algo vai mudar a tua vida a partir de hoje, no teu casamento, nas tuas finanças. Nos teus sentimentos, meu Deus do céu, na tua vontade. A unção está entranhando nesse homem, meu Deus. Deus do céu, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Tu vai me contar no meio da semana o mistério que vai acontecer contigo na madrugada. Aleluia. Está ouvindo o que eu estou falando? Estou ouvindo. Vai acontecer coisas que você nunca viveu na tua vida. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos então levantar as nossas mãos. Opa, é verdade.
Estava esquecendo da minha filha, né, a primogênita aqui. Para quem não conhece, aqui é a minha filha, a Tailândia. Essa é a primogênita e esse é o caçula. Amém? Pai querido, aqui está, Senhor, este óleo, esta unção. Meu Deus, não sei porquê, mas estás mandando ministrar unção apostólica sobre ela, filirica, lá, cheia. Ainda se hoje Deus renova teu dom de língua, lá da raiz do ti. Olha aí, o renovo do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Eita, cantou. Dele papapá, este que tem calabaço de cana. Dele papapá, este que tem calabaço de Deu nem valida, né? Deu homem valida. Deus é forte demais. Deus é tremendo. E tem agora esse outro biscoitinho aqui também, né? Biscoitinho? Não sei porquê, eu não sabia o que está acontecendo aqui. Deus não falou nada para mim. Para mim agora o que está acontecendo é rebacantu. É nesses exatos momentos o Senhor mandando ministrar unção apostólica. Meu Deus, de que de balacantu tem cabalaba nas filhas. Receba a unção apostólica. Levanta show. Palecantu de que randa lavachei. Dele beba show. Dele tudo que me bananas de que ri. O palacantu. Dele que me babasti. Dele to na mandalasti. Amanda cantu. Receba la bacanto, leva. Alati, de papá cantou, de papá, de que tu te quedeste. Olha camanaste, teleste de cá. Telacanaste, Deus está estourando, de que tu te quedeste, calapapapás. Tudo de papá, telacanaste, que te quedeste, com tudo que papá, se sento cara che ciò che prende bandasto che te la deve bandasto receba vittoria che deve la tua vita e deve canciare che deve bandasto grande è il nome del Signore e le canci che deve bandasto te le canci che deve bandasto di che non ha la canci te le che deve bandasto di che deve alla canci non sei o che è isso, não sei. O mistério que Deus está mandando falar para você. A unção que Deus vai colocar sobre você. Vai ser estourado algo lá na tua casa. Receba lá. Lá cantitere chame rasti. Bem que eu te calabana rasti que rasti. Dele rasti que bebandaste que lei. Liberando o show, é forte demais. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vocês entendem agora por que o Senhor manda me isolar, né? Tem que me isolar mesmo. Me isolar para cada vez mais entrar no mistério do Senhor. Aleluia. Levantou até pálido, olha, meu Deus. Jesus, olha como está pálido. É forte. Está estourando lá, viu? Na tua casa. Eu não sei, eu estou vendo assim como se estivesse acontecendo um tremor. É espiritual isso. É do teu lado. Glória a Deus. Está entendendo? É forte, mas isso. Então vamos agradecer a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Para a gente não se estender muito no horário. Amanhã, a partir das 18 horas, teremos mais uma festa do Espírito Santo nesse lugar. Quem estiver aqui vai ver o que Deus vai fazer. Amém?
Porque ele está falando aqui para mim que amanhã ele vai fazer algo maravilhoso no nosso mundo. Quem crê, dá um glória a Deus. O Senhor está falando para mim aqui que não é vocês que vão vir se encontrar com Ele. É Ele que vai vir se encontrar conosco. Dá uma paixão de que me banastim. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, levante a sua mão e vamos recitar os 12 mantos oficiais. E convido o nosso amado bispo. Expressa conosco, filho, com a bênção apostólica, filho. Amém? Pode ser ou não? Então vamos lá. Vamos aqui. Unção, óleo e fogo. Unção, óleo e fogo. Somos um povo apostólico e missionário. Somos um povo apostólico e missionário. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, para todo sempre. Amém. Amém. Eu queria só pedir uma coisa, que nós oremos pela nossa profeta, eu que a profeta Vera não veio hoje, porque ela está com uma enfermidade, né? Não sei se ela comeu alguma coisa, então deu um distúrbio intestinal nela e por isso que ela não veio hoje. Vamos orar por ela. Pai querido, a tua bênção esteja lá na casa da tua serva. Envia o teu anjo agora. E tudo que tiver no bactéria, de infecção, de bactéria, sai agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.